Tamo junto na Pan. Muito bem, estamos de volta aqui na Jovem Pan. Você que nos acompanha também no YouTube, Jovem Pan News é o nosso canal. Você pode ir lá deixar o seu like, compartilhar a nossa transmissão, também pelas emissoras da Jovem Pan em todo o país. Nós vamos conversar com o Dr. Cláudio Florencio, que... É Carlos mesmo, tá? Falei certo então no começo, né? Carlos Florencio, que tá aqui com a gente, mentor de desenvolvimento humano, terapeuta, filósofo, palestrante, escritor com mais de 30 anos de atuação em trabalhos individuais e em grupos, promove desenvolvimento pessoal por meio de suas imersões, workshops e treinamentos, e ele vai conversar agora aqui com a gente na Jovem Pan. Doutor, um prazer conversar com você, tudo bem? Prazer, vamos embora, né? Primeira pergunta, como é que tá a sua quarentena aí? Como é que está? Como? Desculpa. Sua quarentena. Sua reclusão. Né? Tá como todo mundo, né? Fechado aqui entre quatro paredes. Às vezes dá vontade de rasgar a parede, pular da janela, mas a gente segura aqui as pontas, né? Porque, afinal de contas, sou terapeuta, né? Então tem que estar sempre no autocontrole. Então essa é a primeira pergunta já. Para as pessoas que estão querendo arrancar as paredes de casa, o que a gente pode dizer nesse momento? Muita calma nessa hora, né? Nós estamos vivendo um processo pesado, né? De mudança de valores, onde vamos precisar fazer uma boa reflexão. Basicamente, quando nós estamos numa situação como essa, né? O medo, a insegurança, né? O medo da morte, a insegurança, né? Estar enclausurado, perder a liberdade, isso tudo mexe com padrões que fazem parte do nosso instinto, porque basicamente nós somos seres sociais, nós gostamos de comunicar, de ter liberdade, de estar seguro. Então, quando nós estamos numa situação como essa, né, isso fragiliza e vulnerabiliza muito o ser humano. Então, o que acaba não sendo uma situação muito agradável, mas é mais uma experiência desagradável entre várias experiências que a gente com certeza vai passar na vida, que não são todas elas super agradáveis. Temos que saber lidar com as situações. Eu acho que esse é um momento que eu vejo até muito positivo, né? Porque vai dar para você fazer uma reflexão sobre a sua vida, organizar a sua vida, repensar sobre aquilo que você quer e se preparar para depois dessa pandemia, né, para o seu retorno aí, né, ativa na vida. Então, é uma mudança realmente de valores. Eu acho que esse vírus ele veio para dar uma boa chacoalhada na nossa estrutura, né, para nos acordar para aquilo que realmente é importante. E ele mostrou aquilo que nós estávamos realmente vivendo. As pessoas estavam muito individualistas, né, as pessoas estavam muito solitárias. Então mais, né, doutor? As pessoas estavam muito pelo interesse, né, umas usando a outra. Estávamos com uma síndrome do aplicativo, onde não existe amor, existe eu uso você e jogo fora, se não tolero, pego uma outra pessoa e a fila anda. Portanto, tudo ficou muito fácil, né? Eu digo que o ser humano, ele hoje conseguiu a liberdade, e essa liberdade é justamente o que está aprisionando ele. Perfeito, então, doutor. É um pouco isso que eu sinto, que esse vírus ele só veio dizer aquilo que nós somos. Nós achávamos que éramos donos do planeta, não somos. Achávamos que éramos fortes, somos fracos. Achávamos que somos invulneráveis, somos vulneráveis. Achávamos que não tinha nada superior a gente, veio uma coisa minúscula, insignificante, e consegue destruir a economia, consegue destruir um monte de coisa e colocar todo mundo em xeque-mate. Perfeito. Doutor. Então, eu acho que esse é um momento de profunda reflexão, para te falar a verdade. Mas eu acho que é legal, temos que ver o lado bom da coisa. Mas vamos lá pelo lado bom da coisa. Pegando o gancho numa coisa que o senhor falou aí, o senhor falou das relações líquidas, né? Até lembrei do pensador, o Zygmunt Bauman, que fala que exatamente por esse, entre aspas, excesso de liberdade, você ficar com quem você quiser, quando você quiser, você, e ainda mais com essa liberdade virtual, para além do contato físico, né, do contato formal, presencial, as pessoas descartam umas às outras como se fossem, enfim, produtos. Ou seja, deu uma falha de comunicação, eu parto para outra. E, eventualmente, se você não constrói em cima das relações, isso é para uma amizade, um namoro, um casamento, que seja,
essa relação inexoravelmente vai culminar numa falha de comunicação, né? E aí você vai trocando uma para as outras, as pessoas ficam deprimidas. Esse é um princípio lá das relações líquidas, né? Essa teoria que o senhor aventou do Zygmunt Bauman. O senhor acha que, em relação, para falar uma coisa boa do confinamento, né? Eventualmente boa, as pessoas ficarem mais solitárias, mais presas, assim, proibidas de ter relações mais espaçadas, né, com outras pessoas, de conhecerem outras pessoas. Você acha que essa reclusão pode ser boa no sentido de estabelecer um valor maior nas relações, nas boas relações, na construção de boas relações, ou terminada essa quarentena, volta tudo ao que era antes? Há várias formas de você viver uma experiência. Tem aquelas pessoas que aprendem com a experiência, né? Aprendem com o mal e transformam isso tudo numa coisa boa. E tem aquelas pessoas que, em vez de aprimorarem e aperfeiçoarem, elas sucumbem, né? Então, vai muito do autoconhecimento, do desenvolvimento de cada pessoa, né? Então, isso é muito relativo, não dá para a gente generalizar. Uhum. Eu posso falar da minha parte, eu posso falar dos meus clientes que eu atendo online, eu posso falar dos meus amigos, eu posso falar das pessoas que eu tenho conhecimento. E eu acho que muitas dessas pessoas, elas estão realmente fazendo uma boa reflexão, né, sobre a questão de cuidar de si mesmo, cuidar das pessoas que a gente ama, né, de nos preservar. E é um momento, né, muito delicado. Então, eu estou me preparando para depois da pandemia, né? Eu já estou me preparando para depois da pandemia. Aliás, tem muitas empresas que estão fazendo isso nesse momento, né? Se preparando para depois da pandemia. Então, esse momento é um momento realmente para você organizar a casa, organizar a sua casa interior, organizar a sua vida de uma forma Como é que a gente geral, faz isso objetivamente, né? Como doutor? o colega aí, né, falou agora há pouco e falou muito bem, nós hoje temos essa liberdade toda e as pessoas se descartam e hoje elas não têm muita tolerância, muita flexibilidade. Mas lembre-se que antes dos anos 50, as pessoas elas cediam sempre muito para poder dar certo num relacionamento. E hoje as pessoas elas não querem ceder porque elas têm medo do controle, Exato, do domínio do outro. Então nós estamos vivendo num processo que eu chamo de entre-safra, né? Não dá para plantar aquilo que nossos avós plantaram, mas a nossa sociedade ainda não sabe o que vai plantar. Se antes a gente era obrigado a estar casado, obrigado a construir em cima de uma relação, hoje a gente não tem obrigação nenhuma e a falta de obrigação gera a gente ter uma preguiça de enfrentar qualquer tipo de problema. Você acha que essa geração contemporânea é mais frouxa nesse sentido, exatamente por um excesso de liberdade? Você acha que essa dureza da pandemia pode levar a gente a outro patamar na evolução social, nas relações sociais? E que tipo de patamar seria esse? Eu acho que ela está mostrando que nós precisamos amar, né? Eu acho que é o que está faltando na nossa sociedade. O grande problema do ser humano, em todos os seus processos evolutivos, foi sempre nunca conseguir atingir, transcender o próprio ego e conseguir aceder ao amor, né? E é isso que nós estamos numa crise de amor, e é a crise de amor que leva às crises dos valores, né? Porque valores tem a ver com algo que preserve a vida, e vida tem a ver com esse aspecto realmente de amor. Quando eu falo amor, eu não falo aquele amor de encontrar alma gêmea, essa coisa toda, não é por aí, né? É realmente você valorizar, você apreciar, você respeitar, né, as diferenças, né? Hoje fala-se muito sobre liberdade de gênero, vários tipos de liberdade, mas eu acabei de ouvir aí um monte de crítica, um monte de julgamento, né? As pessoas elas julgam de forma comparativa, elas ainda se sentem inferiores e superiores. Então, eu acho que nós precisamos justamente evoluir para uma outra perspectiva, onde não vamos considerar ninguém superior ou inferior, que vamos saber valorizar cada pessoa na sua unicidade, e saber respeitar ela por aquilo que ela é. Uma sociedade mais justa é o que nós procuramos, e já Platão já procurava isso. Então, assim, nós para nós encontrarmos essa justiça, que seria esse equilíbrio, nós precisamos realmente de valores melhores. Dentro de uma sociedade mecanicista, onde você tem valor apenas se você consome e produz, né, numa sociedade neoliberal que o Estado já não tem mais
a responsabilidade pela educação do indivíduo e que a família é que tem responsabilidade pela educação do indivíduo, família é essa que está desestruturada, porque os casamentos duram 3, 4 anos, duram um pouco mais se alguém resolver deixar de existir. Doutor, mas só pegar um ponto no que o senhor falou, antes que eu me perca. O senhor disse numa sociedade neoliberal em que o Estado já não tem responsabilidade pela educação e a família desestruturada também não consegue dar a efetiva educação. Como é que você resolve esse imbróglio? Você acha que o Estado deveria ter mais participação na vida dos cidadãos, principalmente agora, né, que a gente está vendo uma força do Estado muito enorme, né, muito grande, né? Tem gente até comparando que seria o esboço de um comunismo, aí não tem liberdade individual, então, liberdade de vir, liberdade de expressão. Calma, né? Pois é. E aí, eventualmente, tem muito ataque. Vivíamos um processo só um segundo, em que o professor castigava o aluno, obrigava o aluno a ter que estudar, né? Então existia um processo. Mas é um autoritarismo estatal, né? E esse processo ele começou a finalizar depois dos anos 50, né? Então, a partir daí vem um processo neoliberal, onde o Estado já não tem... Eu lembro, quando eu era pequeno, que basicamente falava-se sempre que era na escola que a gente aprendia a ser educado, porque educação não era só aprender as lições, mas era ser bem educado, era um modelo estatal, né? Os mais velhos, respeitar as situações. E hoje em dia, isso já não existe. Por quê? Porque é a família que tem que educar aquela criança. Agora... Mas isso é ruim ou bom, doutor? Isso eu quero perguntar. Tanto na escola pública como na escola privada, as pessoas faltando com respeito para com os professores. Sim. Né? E a violência que a gente vê hoje em dia, ela é muito grande do desrespeito. Então, perdeu-se alguns valores que eram essenciais perder porque eram ditatoriais, mas também não se criou outros valores para que pudéssemos criar uma nova base de estrutura para os novos indivíduos. Então, realmente, nós precisamos repensar sobre aquilo que é mais importante. Mas esse repensar que é reestruturar valores de família ou dar mais chancela para o Estado, para dar mais liberdade para o cidadão? Aonde que está esse direcionamento, desse repensar dessa nova sociedade? É a reestruturação de valores familiares ou mais poder para o Estado? Por exemplo, tem muita gente assanhada com esse corona e com esse confinamento agora, dizendo que é o novo florescer de um neossocialismo, enfim, sem liberdades, o Estado tutelando a vida do cidadão, dando dinheiro, etc. E tem muita gente preocupada com isso. E, ao mesmo tempo, tem muita gente querendo resgatar isso que o senhor falou dos valores familiares. Onde está o pior tipo de ditadura? A sociedade patriarcal familiar ou uma ditadura de Estado? Nenhuma ditadura, ela O que é mais autoritário? Deixa eu reformular minha pergunta, então. Eu acho que nenhuma imposição ela é benéfica para o ser humano. Mas a diferença entre autoridade e autoritarismo. Numa democracia, nós precisamos saber respeitar os direitos humanos, né? Nós temos muito conhecimento. Infelizmente, não sabem emplacar esse conhecimento. Né? Nós temos conhecimento sobre valores humanos e nós temos filosofia de vida. Hoje nós temos acesso a muita informação sobre espiritualidade, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Hoje não existe mais nada místico, hoje não existe mais nada oculto. Hoje em dia você consegue ter acesso à informação. Hoje em dia você é livre, mas só que você tem que saber ser seletivo, você tem que saber se autopreservar, né? E é isso que eu acho que está faltando nas pessoas. Hoje em dia as pessoas, elas trabalham muitas vezes numa coisa que elas não gostam, né? De segunda a sexta, e aí depois, no final de semana, elas se destroem nas bebidas, nas drogas, nas festas, nas coisas que no fundo também não acrescentam. Hoje em dia as coisas ficaram muito superficiais e nada profundas, né? Então, mesmo porque se você for tentar ter uma conversa profunda, as pessoas vão achar, pô, cara chato, nossa, não dá para... Porque as pessoas querem falar o quê? Querem falar coisas mais banais, então, que também é bom, faz parte da diversão a gente não falar de coisas sérias, porque já trabalhamos o dia inteiro e temos que levar a coisa um pouco na esportiva. Mas em toda estrutura precisa ordem, precisa disciplina, precisa rigor. É diferente de autoritarismo, né? Ordem, disciplina e rigor.
né? Se nós vivemos um processo muito neoliberal, mas que a pessoa não tem essa disciplina, ela não tem essa educação, ela não tem esse controle, ela não tem princípios, ela se joga num processo sem um direcionamento, você não concorda? Sim, sim. A diferença entre autoritarismo e autoridade, né, doutor? Muito obrigado pela sua Obrigado, participação, doutor, pela querido. participação aqui com a gente. Forte abraço. Forte abraço, tudo de bom e Obrigadão. vamos em frente, a gente vai sobreviver da melhor forma que for, né? Mas mantendo sempre o espírito aí jovial e leve, livre, vamos em frente, né? Valeu, querido. Muito obrigado, doutor Carlos Florencio aqui com a gente na Jovem Pan.